São 4h15. Também teve reunião do relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também líderes partidários. Foi apresentada uma prévia da proposta. A repórter Berenice Leite já nos antecipou informações, tem mais detalhes agora, porque a expectativa é justamente, uma vez que isso seja apresentado formalmente aos líderes, qual é a ideia e quando deve ser essa votação na Câmara. Bem-vinda, Berenice, uma vez mais. Obrigada, Piotr. Trazendo mais detalhes, então, sobre esta reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou não só o relator, que é o deputado Cláudio Cajado, como também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou desta reunião. Ali foram feitos os últimos ajustes, pelo menos é o que se pretende, que sejam os últimos mesmo. E nesse momento o relator trabalha para formatar e ele acredita que seja a formatação final para que esse texto seja apresentado aos líderes no final ali da tarde, no início da noite, por volta das 7 horas que está marcada essa reunião novamente lá na residência. Bom, o relator Cláudio Cajado adiantou 2 pontos importantes que dizem respeito ao enforcement, né, que nada mais é o mecanismo de execução para garantir que essas regras que serão impostas sejam cumpridas, e algo que é muito cobrado aqui também pelo próprio presidente da Câmara, que haja algum tipo de responsabilização, nenhum tipo de retrocesso, para que o governo tenha a responsabilidade de cumprir e sofra sanções, caso isso não aconteça. Cláudio Cajado falou um pouco em relação a isso hoje com a gente. Vamos ouvir um pouco dessa entrevista. Vão existir movimentos, gatilhos, vão existir possibilidades de que haja o perseguimento da meta do ponto de vista da gestão. Essa parte de criminalização, essas outras questões, elas ficam de fora do texto, até porque é outra legislação que nós não estamos aqui nos debruçando sobre elas. Depois da reunião com os líderes e o presidente Arthur Lira, se houver realmente o consenso, nós possamos aí, com o colégio de líderes e o presidente, definir a data da votação para que eu possa disponibilizar então o relatório. E dentre estas sanções que podem ser inclusas no relatório final, ele destacou a possibilidade de não haver concursos públicos e também não haver aumento para o funcionalismo. Hoje ainda a gente também conseguiu conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Após essa reunião, ele seguiu para o Ministério e ele disse que durante todo o dia haverão reuniões, tanto na residência oficial, na Câmara dos Deputados, como também lá no Ministério da Fazenda. Ele preferiu não comentar em relação às sanções. Ele disse que é um momento para que o Congresso discuta o assunto, mas inevitavelmente ele já pediu diretamente para Cláudio Cajado, que é o relator, para que apresentasse a ele todos os pontos, para que ele fique ciente, não só ele, como também a equipe econômica, a par de tudo que está sendo alterado no texto que veio lá do Palácio do Planalto. Vamos ver o que ele disse. O que eu estou fazendo é colaborando com a equipe técnica, colocando a equipe técnica disponível, para que eles tenham consciência de que cada dispositivo, qual é o impacto que vai ter no orçamento do ano que vem. Sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social, para não desamparar nem a sustentabilidade social, nem a sustentabilidade fiscal. Pois é, ele sempre destaca essa questão da sustentabilidade social e fiscal, manter um equilíbrio. A expectativa é que essa rodada de negociações aconteça, então, às 19 horas na residência oficial da Câmara dos Deputados. É claro que nossa equipe estará lá acompanhando. E, olha, a data para votação deve ser marcada após um consenso, porque aqui a ordem é que só depois que haja um amplo consenso é que essa pauta deve ser colocada em análise pelos parlamentares aqui da Câmara. Volto com você. Muito obrigado, Berenice. Vamos pegar 2 pontos aí do que disseram Cláudio Cajado, relator da proposta do arcabouço, e eu, ministro Fernando Haddad. Um país endividado, um país sem responsabilidade fiscal, ministro, como a gente viu no governo Dilma Rousseff, obviamente o senhor conhece muito bem, aquilo sim foi uma tragédia para o social. Óbvio que todo mundo quer um equilíbrio entre as questões fiscais e as questões sociais. As duas são extremamente importantes, todas são muito importantes. Mas a gente viu ali que a despreocupação fiscal
que a gente viu no governo Dilma Rousseff, do mesmo partido do presidente Lula, aliás, indicada pelo presidente que se elegeu naquele momento, aquilo trouxe a historicamente mais grave crise econômica que o país já viu em 2015 e 2016. Lá teve recessão gigantesca, desemprego gigantesco e empobrecimento da população. Ou seja, a questão fiscal é o maior medo que tem a questão social. É simples assim, dá para compreender muito rápido. A gente tem esse exemplo agora, em 2015, 2016, aqui no Brasil, com a realidade brasileira. A gente sabe que governos que não têm responsabilidade fiscal levam a população à miséria. Isso é muito claro. Nós sabemos, nós conhecemos esse tipo de prática. E com relação aí ao projeto do governo, que o deputado Cláudio Cajado está fazendo alterações, mas vamos lá para fazer uma proposta. O projeto do governo tem aumento de gasto, mesmo com frustração de receita. Ou seja, mesmo que o governo vá arrecadar menos, continua todo ano aumentando o gasto, em 0,6%. Vamos lá. Tem um otimismo gigantesco com receita de arrecadação, sendo que você não tem sinais aí de que aquilo vai fazer o país crescer mais, que é a melhor e mais saudável forma de você arrecadar para o governo. A economia cresce e arrecada impostos, é o melhor dos mundos. E não prevê punição se por acaso o governo não cumprir as contas. O que afronta a lei de responsabilidade fiscal que moralizou a governança brasileira. Porque isso gera impeachment, gera possibilidade de impeachment, de impedimento do presidente da República. Tanto que você tinha nos governos anteriores, quando você percebia que a arrecadação não estava crescendo, contingenciava os gastos. Se esse projeto não tiver isso, for flexível demais, como disse o presidente Arthur Lira, e se ele for frouxo demais, o Congresso não vota, a Câmara não vota. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Já temos a Maria Trindade conosco lá em Brasília, porque o que o presidente Lira está fazendo hoje, no final do dia, começo da noite, nessa reunião com os líderes, é tentar entender exatamente qual a percepção deles diante desse projeto que vai ser apresentado, o texto do Cláudio Cajado, e, claro, quais são as alterações que vão ter muita chance de ser aprovada na Câmara. É isso, né, Zé? Bem-vindo, boa tarde. E ele antecipou esta reunião com os líderes e foi Lira que alertou o presidente Lula sobre a fragilidade aqui. Muito boa tarde, Piotto. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro importante de notícias. Olha, Piotto, o governo enfrenta dificuldades pesadas aqui no Congresso Nacional para aprovar esta pauta econômica. O PL, para se ter uma ideia, já fechou questão. Valdemar Costa Neto se reuniu, que é o presidente do PL, se reuniu com líderes ali do partido e disse o seguinte, que o PL vai votar em peso contra este arcabouço fiscal ou esse projeto de controle fiscal. Eles querem que fique valendo o projeto anterior, a lei anterior, lá aprovada lá no Michel Temer, que é o teto de gastos. O PL está ciente de que o governo tenta aqui uma manobra para aumentar os gastos, aumentando a arrecadação. 150 bilhões de puxadinhos, tentativas de arrecadação. Não é só isso. Os partidos de oposição já decidiram também não votar a proposta de reforma tributária que quer o governo. E o governo dá sinais claros de que também não está tão interessado assim na reforma tributária, já que está fazendo os tais puxadinhos. Nesta reunião de logo mais na residência oficial da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara vai sentir ali o que quer cada partido político e principalmente o que quer o PT. O presidente Lula ficou irritado com esse debate interno no PT contra a proposta do próprio governo. É por isso que ele puxou a orelha do partido e diz o seguinte, olha, o PT tem que entender, tem que acordar governo. O PT não é oposição, para se ter uma ideia. O próprio presidente disse isso. Então, esses debates internos na bancada do governo dificultam muito. E é por isso que o Centrão e outros partidos aqui querem definir um novo teto de gastos, ou esse projeto do controle fiscal, longe do que quer o governo. Portanto, são esperadas novas restrições e mais controle de gastos do governo, mais do que propriamente a arrecadação, Piotto. Agora, Zé, rapidamente, você pegou um ponto aí, vamos só voltar no ponto inicial do seu comentário. O governo parece querer resolver todo com puxadinho aí no arcabouço fiscal e não está interessado justamente na reforma tributária. A reforma tributária é justamente para melhorar o ambiente econômico do país e fazer o país crescer como um todo. O governo está preocupado em melhorar a arrecadação dele só, o que é muito ruim. O governo está para governar o país, não para resolver o problema de arrecadação dele apenas.
Exatamente. Eu conversei com deputados aqui que dizem o seguinte: a reforma tributária do governo não agrada parte muito grande do Congresso Nacional, que tem outras propostas. Então, esta já está subindo no telhado. Agora, o tal arcabouço fiscal é uma novidade. Entendem os integrantes do PL que, se houver uma derrota nesse projeto aqui, fica valendo o teto de gastos anterior, que para a oposição é muito melhor para o país. Muito obrigado, Zé Maria Trindade. Lá, esse teto de gastos foi exatamente o que moralizou. Nós tivemos a lei de responsabilidade fiscal e o teto foi justamente para segurar as despesas do governo. Naquele momento foi exatamente no governo Temer para resolver, consertar todos os desmandos, excessos, problemas e recessão causados pelo governo Dilma Rousseff, que explodiu o país naquele momento. Foi a pior crise econômica. A pandemia, apesar da pandemia ser algo completamente desconhecido, internacional, não foi da mesma proporção. A crise doméstica do governo Dilma foi muito pior.